Desde que a Alpine começou a usar motor Mercedes, o pessoal começava a falar que ela estava se preparando para ser vendida. E conforme as notícias foram acontecendo, esses sinais foram ficando, digamos, evidentes. A Alpine vai sair do WEC. O projeto dela lá na categoria de Endurance vai durar até 2026, pelo menos por enquanto. E isso iria corroborando cada vez mais. O consórcio tal está interessado em comprar a Alpine, a Lotus via GL está tentando comprar a Alpine e a Alpine recusa. E agora chega uma notícia um pouco mais curiosa. A Mercedes, atual fornecedora de motores para a Alpine, estaria interessada em comprar um pedaço da equipe Alpine. Isso faz sentido para você? Talvez um pouco. Caso você diga, isso daí é conflito de interesse, a FIA não pode deixar, a FOM também não. Não se esqueça que a Red Bull tem duas equipes. Tudo bem que são mais antigas, foram feitos acordos antigos para permitir isso, mas isso vai acabar sendo usado como contra-argumento para permitir ou não a compra da Mercedes, a compra da Alpine por parte da Mercedes em 24% das suas ações, vamos dizer assim. E essa não é nem a notícia mais interessante desse vídeo, porque algumas corridas não foram canceladas, mas sim adiadas. Foi um cancelamento temporal. Essas corridas não vão mais acontecer no mês de abril. Isso acaba abrindo muita margem. A gente vai discutir um pouco sobre isso também. E para finalizar, o outro tema que eu separei para falar com vocês é que a Fórmula 1 não está tão interessada ainda em mudar as regras que ela estava pensando em fazer logo depois do GP da China. Porém, como a corrida pareceu ok, ela vai adiar um pouco essa decisão. Olá, senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 aqui todos os dias com vocês. É o segundo vídeo do dia. Estamos firmes e fortes aqui. Caso seja novo, inscreva-se no canal e já clica no like, porque o like ajuda muito na divulgação desse vídeo. Eu já vou começar de trás para frente para fazer um pouco mais de sentido com as chamadas. A Fórmula 1 ela tinha muito receio sobre o novo regulamento, bem como nós tínhamos aqui e ainda estamos tendo, né? Os pilotos agora estão batendo cabeça. Um elogia, o outro fala mal. Um fala que é Mario Kart, o outro fala que é o melhor regulamento de todos os tempos e que é super divertido. E pensando nisso, confiabilidade, problema de largada, problema de motor, aerodinâmica e afins, a FIA junto com as equipes tinham pensado em fazer uma reunião logo depois do GP da China. Essas entidades iriam usar essa pequena amostragem de duas corridas para ver se o regulamento de fato tinha salvação ou se seria a pior coisa que a Fórmula 1 teria feito em muito tempo. Só que o que a gente viu na pista foi algo bem diferente. Embora a classificação tenha muitos problemas, os pilotos não dão tudo de si na classificação, tá bem difícil de assistir, né? Não tá muito legal de assistir a classificação, tenho que admitir, porém as corridas estão superando muito mais as expectativas que tínhamos. As corridas estão interessantes. Goste você ou não do regulamento, goste você ou não de lítio, de bateria, de eletricidade, tem que admitir que as corridas estão movimentadas. Não vou dizer nem boa, estão movimentadas, caso você não concorde que as corridas estão boas. Pois bem, logo depois dessa amostragem, a FIA resolveu adiar essas possíveis mudanças de regulamento, essas possíveis emendas. Ela vai deixar para fazer isso depois do GP de Suzuka. E aí entra uma janela temporal, porque logo depois de Suzuka teríamos os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, que agora estão adiados, ou melhor, cancelados a ocorrerem no mês de abril. Então a Fórmula 1 vai ter aí todo um tempo para estudar mudanças, reunir com chefes de equipe, reunir com fornecedores de motores, patrocinadores e afins, organizadores de corridas, para ver o que eles vão fazer, se eles vão ajustar tal coisa, se eles não vão ajustar, se vai manter o regulamento do jeito que está. Então, o fato das corridas terem sido boas são um alívio, né? É um alívio para a Fórmula 1 para fazer as coisas com calma. E foi isso que os relatos mostraram. Teve chefe de equipe falando que é bom que a Fórmula 1 realmente adie isso para não parecer muito de surpresa e ninguém está preparado. Então, já que as coisas estão correndo minimamente bem, vamos fazer isso de uma vez só do que ficar remendando de corrida em corrida. E aproveitando que já estamos aqui no meio do vídeo, as corridas de Bahrein e Arábia Saudita vão ser canceladas de ocorrerem no mês de abril. Você deve estar acompanhando o noticiário, sabe muito bem o que está acontecendo no Oriente Médio hoje. E esses países foram afetados diretamente. Pensando nisso, em razões de segurança, a Fórmula 1 não vai meter seus pilotos, os seus carros lá, no meio dessa situação toda. E aí saiu o comunicado dizendo que as corridas não vão ocorrer no mês de abril e que a Fórmula 1 está estudando possibilidades
de ajustar esse calendário. Imagina-se que a Fórmula 1 quer que o calendário continue com 24 corridas. No atual cenário, só vão ter 22. Porém, a Fórmula 1, de fato, está estudando uma possibilidade de ainda incrementar esse calendário para fechar com 24, já que ela fechou esse pacote com as emissoras de TV, com as empresas que vão transmitir as corridas. Então, a emissora que pagou para ter 24, quer ter 24 corridas. Isso é uma questão de negócios. A Fórmula 1 também disse que estudou possibilidades de colocar algumas corridas substitutas, né, ainda no mês de abril, porém, logística e tempo hábil não era possível. Problema de aeroporto, problema de tirar item daqui e colocar no meio da Europa para sair de novo. Enfim, a Fórmula 1 infelizmente não vai conseguir fazer isso, então as corridas não vão correr no mês de abril. Falaram de Imola, falaram de Portimão, falaram de Turquia. Eu ainda acho, sendo bem honesto, minha opinião e minha torcida, que a Fórmula 1 consiga adicionar 2 corridas até o final do ano. Ainda tem tempo. Tem corrida aí que tem espaço de 2 semanas de uma para outra. Ainda dá. Eu acho que dá para a Fórmula 1 colocar aí umas corridas para tentar fazer 24. Ainda dá. E eu torço muito para a Turquia, porque eu gosto muito do circuito da Turquia. Gosto muito. Se for para substituir com outra corrida, que vem a Turquia, Imola também, por que não? Portimão, que é bem interessante, né? Aquela pista com altos e baixos. Bahrein eu vou sentir falta nesse calendário, caso não venha, porque eu gosto da pista bastante. E a Arábia Saudita é uma pista muito rápida. Eu tenho minhas ressalvas com a pista da Arábia Saudita, mas bem, a Fórmula 1 ainda está estudando o que vai fazer, mas uma coisa é certa, não teremos corridas em abril. Ficaremos o mês inteiro sem GPs de Fórmula 1. Um tempo interessante para a gente assistir outras corridas aí, como o WEC, se não me engano vai ser no final do mês de abril, como, sei lá, MotoGP, Fórmula Indy, Fórmula E, não sei. Vai ter muita corrida também, menos Fórmula 1 no mês de abril. E para finalizar este vídeo, uma notícia que tá querendo trazer um ar de negócios aqui pro canal. Eu tenho muita vontade de fazer um quadro aqui só para falar de negócios da Fórmula 1, porque eu tô começando a me interessar um pouco bastante é ótimo, né? Tô começando a me interessar um pouco. E a notícia é a seguinte: a Mercedes estaria interessada em comprar 24% da Alpine, da equipe Alpine de Fórmula 1. E aí você diz, por que especificamente 24%? Vem comigo. Em 2023, um grupo chamado Otto Capital, que é do Michael B. Jordan, que ganhou o Oscar outro dia, o lateral direito atual do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, e o Reynolds, que é atual dono do Wrexham, ator, e também faz parte desse grupo. Eles compraram 24% da Alpine em 23 e agora estão pensando em vender. Eles querem se desfazer disso e, claro, lucrar em cima disso, que eles não são bobos. E apareceram os potenciais compradores. O Briatore falou que eram 4 ou 5 interessados e que um deles é a Mercedes. E aí você diz, por que a Mercedes estaria interessada? Só lucrar? Só ganhar em cima disso? Eu ouvi uma análise no The Race do John Noble, se não me engano foi ele, e ele disse uma coisa que faz total sentido. A Mercedes ela quer se livrar de algumas equipes para a qual ela fornece motores. Na atualidade ela tem Alpine, tem McLaren e tem Williams. E quando ela se livrou da Aston Martin, ela estava para se livrar da Aston Martin, o pessoal falava, finalmente o Toto Wolff vai conseguir, né? Porque na cabeça dele o número mágico era 2 ou 3 equipes, de preferencialmente 2. Simplesmente eles aceitaram a Alpine. A Alpine agora recebe motor Mercedes. De acordo com essa análise que ele fez, que de novo faz sentido, a Mercedes estaria pensando em fazer isso justamente para fortalecer ainda mais os laços que ela tem com a Alpine e assim não dificultar tanto o fornecimento de um motor de uma para outra. É como se fosse fazer uma equipe B sem ser uma equipe B. A Mercedes deixou bem claro isso, que ela de fato tem interesse, para ela não quer transformar a Alpine numa Racing Bulls da vida, como é a Racing Bulls para a Red Bull. Ela quer só, de acordo com a análise, fortalecer as relações para fazer fornecimento de motores. O que eu acredito, porém eu também não acredito muito na parte da equipe B, porque a Haas não é uma equipe B da Ferrari e tá com o Berman lá. A Williams não era uma equipe B no papel da Mercedes e tinha o George Russell por lá, né? E vamos dizer assim, se a Alpine hoje fosse uma equipe B da Mercedes, eu não duvido do Antonelli ter ido para lá. Não duvido mesmo. Claro que a Alpine tem sua autonomia, a Alpine é da Renault, né? Não é qualquer equipe, não é qualquer marca que vai chegar lá e vai mandar na Alpine, mas já que ela tá saindo do WEC, já tá naquele clima de fim de festa, tudo bem que quanto mais tempo ela fica na Fórmula 1, mais ela valoriza, não duvido, né, da Mercedes começar a pitar mais lá dentro do que a própria Alpine.
O que não seria um absurdo, né, da Mercedes bancar um piloto por lá, já que ela está fornecendo motores também. Mas enfim, né, coisas estão acontecendo. Não só tem grupo por aí, grupo consórcio interessado na Alpine, como também gente do próprio grid, como também a própria fornecedora de motores fazendo isso. O que vai acontecer? Só o futuro vai nos dizer. Mas bem, depois de ter gastado saliva com vocês nesses 10 minutos e 50 segundos, quero saber suas opiniões. Comentem aqui embaixo tudo o que você acha das corridas que não vão ter em abril, do primeiro tema que eu esqueci qual que é, assim, das mudanças das regras e, claro, da Mercedes interessada em comprar um pedacinho da Alpine. Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clica no like, se inscreve e eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1 e Badminton. Vocês nunca vão saber se isso é mentira ou não. Até mais.